E um dos piores defeitos de se encontrar numa instalação residencial é defeito de neutro, tá? Porque ele causa isso aqui, queima equipamento, né? Vira um problema, tá? Por isso que, pela norma, a norma fala para você fazer o seguinte: meu RA aqui vai ser igual a 180 ohms. Bom, pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa 14ª aula no curso de Eletroeletrônica. Vamos ver agora a associação de resistores mista. Tá? Para você entender a associação de resistor mista, você tem que ter entendido muito bem a associação de resistor série, então vou deixar o card aqui, e também a associação de resistores em paralelo. Porque no caso agora, a associação de resistores mista, ela vai utilizar no mesmo circuito uma associação série e uma associação em paralelo. Então, para você resolver um circuito que tenha uma associação mista, você tem que conhecer plenamente a associação série e a associação paralela, ok? Então, basicamente, a associação mista é a junção dessas duas associações, né? Então, só relembrando lá o conceito da associação série, é que em um circuito série, a corrente elétrica total ela é a mesma que circula por todos os elementos do circuito. E a tensão elétrica ela se divide por cada elemento do circuito, sendo que a tensão total é a soma de todas as tensões parciais do circuito. Tá? E o resistor equivalente em um circuito série, ele é a soma de todos os resistores, de todas as resistências daquele circuito. Tá? Então, em resumo, a associação série é isso. Em uma associação paralelo, né, nós temos que a tensão ela é a mesma em todos os elementos do circuito, né? E a corrente ela se divide por cada nó do circuito, ou cada elemento do circuito. Sendo que a corrente total do nosso circuito em paralelo ela é a soma de todas as correntes parciais. Então conseguimos ver ali que no circuito série o que se divide é a tensão, no circuito paralelo o que se divide é a corrente. No circuito série, né, a soma das tensões é igual à tensão total, e no circuito paralelo a soma das correntes é igual à corrente total. No circuito série, a corrente é a mesma por todos os elementos do circuito, e no circuito paralelo, a tensão é a mesma por todos os elementos do circuito. Tá? Então, isso é o resumo ali de uma associação série e de uma associação em paralelo. Tá? Numa associação em paralelo, para eu encontrar o meu resistor equivalente, ele é um pouquinho mais complicado do que numa associação série. Na associação série, eu somo todas as resistências e eu encontro a minha resistência equivalente. Em uma associação em paralelo, eu preciso utilizar algumas fórmulas para eu estar encontrando o meu resistor equivalente. Tá? Mas são fórmulas simples, né? Existem diversas formas para eu encontrar o meu resistor equivalente numa associação paralelo. Bom, e como eu vou saber se o meu circuito é realmente uma associação mista? Tá? Novamente, analisando. A princípio eu vou analisar se esse circuito aqui ele é série. Tá? Como que eu faço para saber se o meu circuito é série? Eu pego e simulo a minha corrente total aqui. A minha corrente passou pelo meu resistor R1, tá? E depois encontrou um nó. Tá? Se ela encontrou um nó, ela não é a mesma, ela vai se dividir aqui, ó. Tá? Aqui ela vai virar, aqui a minha corrente total, tá? Aqui a minha corrente I1, e eu aconselho que vocês façam dessa forma. Vocês vão dando um nome, né? Números ou letras para cada corrente, cada componente do seu circuito, né? Para você poder identificar e depois ficar mais fácil na hora de realizar os cálculos, tá? Então, eu sei que saiu da fonte a minha corrente total, né? Aqui eu tenho o meu componente R1, chegou aqui no nó, a minha corrente ela se dividiu, ela virou I1 e I2. Então chegou no nó, ela se dividiu. Uma corrente foi para lá, a outra foi para cá. Então aqui eu tenho I1 e I2, né? Então, se eu sei que a minha corrente ela se dividiu, eu já sei que esse circuito não é série. Então vamos analisar se esse circuito ele está em paralelo. Qual que é a característica do meu circuito paralelo? É que todos os componentes do circuito eles têm que estar ligados à mesma diferença de potencial, ou à mesma tensão da fonte. Tá? Então eu tenho aqui ó, meu ponto A e B, né? E aí eu vou analisar. É um pouco mais difícil de analisar, mas com o tempo e a prática você vai clareando, vai facilitando mais. Bom, o meu ponto A ele está ligado aqui no R1. Tá? O meu ponto B ele não está ligado no R1. Então, eu já sei que a tensão da fonte não vai ser a mesma tensão em cima de R1. Por quê? Ele já passa pelo R1 e o meu R2 aqui, ó. Então, aqui eu tenho, em R2 eu tenho o meu ponto B. Tá? Então, entre o ponto A e o ponto B, R1 e R2, ó, eles estariam
Se não existisse esse circuito, eles estariam em série. Mas como existe esse circuito e a corrente se dividiu, então ele também não está em série. Então, pô, ele não está nem em série, nem em paralelo. Então eu já sei que é um circuito misto. Tá? E aí, para eu resolver, eu vou ter que utilizar todo o meu conhecimento em circuito série e circuito em paralelo. Porque nós vamos realizando por etapa. Tá? Então eu vou continuar a minha análise de corrente aqui. Tá? E vou continuar dando nome aos componentes. Então se eu nomeei R1, R2, eu vou colocar aqui R3. Não é regra, tá? Você pode nomear da forma que você quiser. Vou colocar o meu R4 aqui embaixo, ó. Meu R5 aqui, meu R6 aqui. Tá? E aí eu continuo analisando. Aqui eu tenho a minha corrente total, que passa por R1. Aqui ela se dividiu em I1 e I2. Aqui, ó, a corrente I2, ela se divide também, porque eu tenho mais um nó aqui. Então eu posso definir que aqui é a minha I2.1, tá? E aqui, ó, é a minha I2.2, tá? Vocês podem fazer do jeito que quiser. IA, IB. Ah, quero colocar a minha I3 e I4. Não tem problema. Pode colocar também. O que for mais fácil, tá? Mas por que que eu faço assim? I2 e 2.2? Porque a hora que chega aqui nesse nó, aí é onde eu preciso do conceito, tá? Que a corrente que sai é a mesma corrente que volta, tá? Para mim não correr o risco de colocar uma I3 aqui, tá? Eu sei que a soma de I2.1 com I2.2 volta a ser I2. Então aqui, ó, eu tenho a minha corrente I2. Eu não tenho uma outra corrente. Vocês concordam? I2 foi lá, se dividiu, veio aqui, chegou aqui e somou. Então a soma dessas duas volta a ser I2. Tá? Aqui, a soma de I1 e I2 volta a ser minha corrente total. Tá? Então um circuito misto, você tem que aprender a fazer isso. E qual que é a forma mais fácil? Desenhando. Desenhando e dando nome para cada componente do circuito. Tá? Senão fica extremamente difícil de resolver esse tipo de circuito. Vamos fazer um exemplo aí para ver como que funciona a resolução, né, de um exercício em circuito misto e a forma de resolver por etapas. Bom, pessoal, determinar a resistência equivalente entre os pontos A e B. Tá? Da mesma forma que em um circuito série, em um circuito paralelo, a minha fonte ela enxerga todo aquele circuito como se fosse um único resistor, tá? Aqui no meu circuito misto, da mesma forma, a fonte ela está ligada aqui entre o ponto A e o ponto B, ela enxerga toda essa associação aqui como se fosse uma única carga, tá? Que seria o nosso resistor equivalente. Então eu preciso calcular o meu resistor equivalente em uma associação mista. Como que eu faço para saber se esse circuito aqui realmente ele é uma associação mista? Se ele não é uma associação série, se ele não é uma associação paralela. Tá? Aos poucos você vai bater o olho e vai já descobrir que ele não é uma associação nem série nem paralela. Mas enquanto você ainda está treinando essa visão, você precisa fazer a análise através dos princípios básicos. Né? Então a primeira coisa, eu vou ver se esse circuito é série. Eu sei que no circuito série, a corrente do circuito é a mesma por todos os pontos do circuito. Né? Então eu imagino uma corrente entrando aqui pelo ponto A, que seria a minha I total, né? Minha corrente total do circuito, e ela já encontrou um nó. Se ela encontrou um nó, ela vai se dividir. Então aqui ela vai se transformar em I1 e aqui ela vai se transformar em I2. Tá? Volto a dizer, faça o desenho, escreva os valores para você não se complicar. Tá? Então eu já sei que esse circuito ele não é um circuito série. Por quê? Porque a corrente se dividiu. Bom, se ele não é série, ele pode ser paralelo. E qual é a característica principal de um circuito paralelo? Tá? É que a tensão da fonte ela tem que ser a mesma em todos os elementos do circuito. Né? Então aí eu vou analisar a tensão. A tensão está aplicada entre o ponto A e o B. Tá? Em cima do meu elemento R1, eu tenho A. Eu tenho o ponto B? Não tenho. Por quê? O ponto B está em cima do R3. Se ele só está em cima de R3, então eu não tenho também uma associação paralela. Se ela não é paralelo e ela não é série, ela só pode ser uma associação mista. Tá? E aqui eu desenhei dessa forma para ficar mais fácil para vocês entenderem. Batendo o olho, você tem que começar a imaginar que se eu juntar esses dois resistores aqui em um único resistor, eu vou ter uma associação série. Então, pera lá, eu vou definir aqui, eu tenho meu ponto A e o meu ponto B, eu vou imaginar esse aqui um ponto C. Tá? Vou criar esse ponto C. E aí,
será que esses dois resistores estão em paralelo? Bom, se os dois estão recebendo tensão no ponto A e também no ponto C, se eu não tiver esse resistor aqui, eles estariam em paralelo. Então eu sei que aqui é uma associação paralela. Tá? Eu resolvendo isso aqui, eu vou ter um único resistor. Se eu tenho um único resistor, esse meu circuito futuro, ele vai passar a ser isso aqui. Tá? Aqui eu vou continuar tendo meu ponto B, meu ponto A, e aqui está o meu ponto C. Tá? Então, quando eu juntar esses dois aqui, eu vou ter um RA, por exemplo, um resistor A. E aqui eu vou continuar tendo o meu R3 de 2,2K ohm. Tá? Então é dessa forma que eu vou resolver os meus circuitos, né? Vou encontrar o meu resistor equivalente. Primeiro eu vou resolver essa associação aqui paralelo, tá? Vou transformar no meu RA. Resolvi aqui, transformei no meu RA, aí eu vou analisar novamente. Bom, vou simular uma corrente. A corrente passou pelo RA, passou pelo R3. Opa, é a mesma corrente? Então esses dois estão em série. Se eles estão em série, como que eu encontro a resistência equivalente de um circuito série? É só eu somar o valor de RA com o valor de R3. E aí está resolvido, eu encontrei a resistência equivalente total do meu circuito misto. Tá? Então, como eu encontro a minha resistência equivalente aqui, ó, no caso lá o meu RA? Eu tenho dois resistores, eu vou fazer o produto pela soma. Ou seja, R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Tá? Meu RA vai ser 220 vezes 1000 dividido por 220 mais 1000. Tá? Meu RA aqui vai ser igual a 180 ohms. Tá? Então eu tenho aqui RA 180 ohms. Tá? Ok, já analisei, já vi que ali RA e R3 estão em série. Então o meu resistor equivalente total do circuito, ele vai ser a soma de RA mais R3. Meu resistor equivalente vai ser igual a 180 mais 2.200. Tá. Vai dar 2.380 ohm, ou 2,38 kΩ. Tá. Esse é meu resistor equivalente dessa associação mista. Tá. Então, a partir desse momento, parece que vai ficando mais difícil, mas se tiver difícil entender isso aqui, é porque você não entendeu bem a associação série e a associação paralelo. Então para aqui, reveja as aulas de associação série e paralelo. Se não entendeu alguma coisa, coloca nos comentários para a gente tirar essa dúvida. Porque se você travar nessa parte que é fácil, ela só é trabalhosa de ser feita, mas ela é simples. Tá? Você analisa o circuito, identifica se aquele trecho é série, paralelo, separa, executa uma etapa, passa para lá, refaz o desenho, executa outra etapa, e aí fazendo esses exercícios você vai praticando. Tá? Então no caso, refaça 5, 6 vezes o mesmo exercício, depois vê se o resultado bateu com o resultado que está aqui, né? Desenha o circuito numa folha e fala, não, agora eu vou fazer. Faz. Opa, não deu o resultado. Pega outra folha, faz de novo. Chegou no resultado, bateu. Oh, legal, aprendi a fazer. Senão, não vale a pena. Para e vai fazer outra coisa. Tá? Porque, infelizmente, eletroeletrônica é isso aqui. Principalmente nesse começo. Tá? Tem que aprender a fazer esses exercícios que são básicos. Tá? Senão você não consegue, vamos dizer, evoluir. Tá? Isso tudo que eu estou falando aqui parece bobeira, tudo, mas um simples circuito misto, tá? Com esse conceito presente, você consegue entender coisas que muitas vezes eletricistas de muitos anos de experiência, eles não conseguem entender. Tá? Eu vou dar um exemplo básico aqui. Em uma residência, você tem lá, num circuito, principalmente num circuito bifásico. Tá? Então você tem um circuito bifásico em uma residência. Olha que interessante, você tem um circuito bifásico em uma residência. Muita gente vai dizer, não existe um circuito bifásico, é monofásico 220, monofásico 127. Tá. Mas para quem é leigo, entenda que monofásico seria fase neutro, tá?
e bifásico seria um circuito com duas fases e um neutro, tá? Só para a gente deixar na mesma página. Olha que interessante, vou trazer para a realidade para vocês entenderem um pouquinho, tá? Imagine um circuito bifásico, residencial. Bifásico, o que eu digo é fase e um neutro. Tá? Mais para frente vocês vão entender exatamente da onde saem essas fases, da onde sai esse neutro. Tá? Mas só entendam o seguinte, que eu tenho um circuito bifásico, então eu tenho 3 fios chegando lá na minha residência. Tá? Existem circuitos bifásicos em 220 e em 380. Tá? Vamos dizer aqui que o nosso circuito ele é 2 fases, tá? Em 220 volts. O que quer dizer? Que se eu pegar o meu voltímetro e medir a diferença de potencial entre fase e fase, tá? Meu voltímetro aqui, ó, eu vou ter 220 volts. Tá? E se eu pegar o meu voltímetro e medir a diferença de potencial entre a fase, vamos pôr aqui, fase 1, fase 2, ó, entre a fase 1, voltímetro, pulei, e o meu neutro, eu tenho 127 volts. Entre a minha fase 2, voltímetro, e o meu neutro, eu tenho 127 volts. Esse é o meu circuito bifásico. Tá? Aí, eu vou lá para a minha residência. Vou fazer a instalação da minha residência. Isso aqui, pessoal, que eu estou explicando para vocês, eu já vi eletricistas de muitos anos de companhia não conseguir entender o porquê daquele defeito na residência. Tá? E você entendendo um circuito misto, você tendo o conhecimento do que é um circuito série, paralelo, misto, e todo esse conceito, né, de que no série a corrente é a mesma, no paralelo é a tensão que é a mesma, vocês já vão entender o que eu vou dizer. Quando você tem esse circuito aqui, né, bifásico numa residência, o que acontece? Você começa a fazer a distribuição do seu circuito lá na casa, e ora você usa a fase 1, ora você usa a fase 2, para suas tomadas, as suas lâmpadas, que são 127 volts. Né? E para algumas tomadas que são 220, você vai usar as duas fases. Tá? Mas então, imagina que eu tenho um circuito lá, de uma lâmpada, meu interruptor, que eu peguei aqui com relação ao meu neutro. Tá? Legal. Aí eu tenho um outro circuito, de outra lâmpada, que eu peguei também em relação ao meu neutro aqui. Ó. Então aqui eu tenho lâmpada 1, lâmpada 2. Tá? Eu tenho uma tomada lá, alguma coisa lá na minha casa que é 220, o meu ar-condicionado, que eu peguei aqui, ó, minha tomada 220 volts. Tá? Tá aqui minha tomada, minhas duas lâmpadas. O que eu quero dizer? Que nessa residência aqui, ó, se eu for analisar esse circuito que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Entre essa fase e essa, todas as tomadas que forem 220, eu vou ter F1 e F2 nas tomadas. Então todas as tomadas estão em paralelo. Tá? Por quê? Porque eu sei que no circuito paralelo a tensão é a mesma. Então todas as tomadas 220 dessa residência, elas estão em paralelo. Mas as tomadas ou as lâmpadas, né, em 127, elas não estão em paralelo. Ué, mas como assim? Todas elas têm 127, tá? Mas elas não compartilham da mesma fase. Então o conceito do circuito paralelo é que todas estão compartilhando da mesma fonte. Né? Aqui não está. Essa lâmpada L1, por exemplo, ela recebe F1 e neutro. E a lâmpada L2, ela recebe F2 e neutro. Bom, será que então esse circuito não é um circuito misto? Por quê? Porque se ele não está em paralelo, porque aqui eu tenho F1 e neutro, aqui eu tenho F2 e neutro, então ele não compartilha da mesma fonte. Né? Então eles não estão em paralelo. Agora, todas as tomadas 220 em um circuito bifásico, todas elas vão ter F1 e F2, então elas estão em paralelo. Né? E é claro que eu vou ter vários circuitos, por exemplo, pegando F1 e neutro. Aí todos esses circuitos estão em paralelo. Né? Mas o que eu queria dizer com relação a defeito nesse circuito aqui? Tá? E aí você só consegue entender quando você sabe lá o conceito de um circuito série paralelo. Se acontecer o rompimento do neutro nesse circuito, e é por isso que numa instalação todos os neutros devem sair do quadro de distribuição, e as pessoas não entendem isso. Isso aí é norma, é melhor eu passar um cabo só lá em cima e ir puxando tudo. Tá? É por isso aqui.
que a norma exige que seja daquela forma. Tá? Vamos dizer que eu tive uma interrupção do meu neutro aqui, ó, por algum motivo. Quebrou o cabo lá. Quebrou o cabo. Tá? Aí eu vou ligar esse interruptor, essa lâmpada não vai funcionar. A hora que eu ligar esse interruptor, essa lâmpada não vai funcionar. Mas se eu ligar os dois interruptores, a lâmpada funciona perfeitamente. Como assim? Se o meu neutro está interrompido. Tem tomada que parou de funcionar, mas quando eu ligo a lâmpada de um quarto e do outro, ou a lâmpada da cozinha com o quarto, funciona normalmente. Por quê? Porque quando você liga os dois interruptores, pessoal, a lâmpada L1 ela vai estar em série com a lâmpada L2. Se a L1 ela é de 127 volts e a lâmpada L2 também é 127 volts, porque elas estavam ligadas, né, em um circuito de 127 volts, todas elas compartilhavam do mesmo neutro, você vai pegar e vai pensar e vai falar assim, bom, se eu tenho duas resistências em série, R1, R2, seria minha L1, L2, tá? E elas eram de 127 volts cada uma, agora eu aplico 220, porque entre F1 e F2 eu tenho 220 volts, né? F1, F2. Se as lâmpadas são de mesma potência, a tensão no meio vai ser a metade, porque a soma das tensões é a mesma tensão total. Então as lâmpadas vão funcionar normalmente. Agora, se uma tem uma potência muito maior do que a outra, a gente sabe que, de uma associação em série, o resistor de maior resistência vai absorver a maior tensão. Então aí aquela lâmpada ela pode se queimar na hora que isso aqui acontecer. Né? Então eu tive um mau contato de neutro, e eu estou com essas duas ligadas, uma queima na hora, ou um circuito queima na hora, ou um equipamento que está ligado ali queima na hora. Por quê? Porque eles ficaram em série, a tensão que deveria se dividir se os dois circuitos fossem iguais, se ela se dividisse, no caso 220, ia ficar 110 volts em cada um, ele é dimensionado para 127, ele não ia apresentar problema, ele ia funcionar normalmente. E é por isso que eletricistas velhos já falam, pô, mas por que metade da casa está funcionando, a outra metade não está? Né? Na hora, imaginando isso aqui, pelo conhecimento que eu já tenho, eu já falo, ó, é interrupção de neutro. Pode procurar que você está com problema de neutro. Tá? E um dos piores defeitos de se encontrar numa instalação residencial é defeito de neutro. Tá? Porque ele causa isso aqui, queima equipamento, né? Vira um problema. Tá? Por isso que, pela norma, a norma fala para você fazer o seguinte. Tá? Todos os neutros deveriam sair do painel. Cada um tem o seu circuito. Por quê? Porque se você tem uma interrupção nesse neutro, esses outros aqui eles vão manter o neutro lá. Você tem uma interrupção nesse neutro, então é por isso que a norma pede para você. Cada circuito deve ter o seu neutro separadamente. É para evitar esse tipo de problemas aqui. Aí muitas vezes na economia, passa-se um fio com uma bitola maior para o neutro e sai derivando para todas as tomadas, todo o circuito, que é 127 na residência. Tá? Então você pode ter esse problema aí. Tá? Beleza, pessoal? Então a associação mista é isso. Para resolver associações de resistores mista, não tem jeito, precisa resolver exercícios para você ir aprendendo e fixando cada vez mais. Ok? Vamos fazer mais um exemplo aqui para encerrar essa parte de associação de resistores. Bom, nesse exemplo ele pede para determinar a resistência equivalente, as tensões e as correntes de cada resistor do circuito. Tá? Então, a princípio eu preciso analisar, esse circuito é um circuito série? Vamos ver. Eu tenho a minha fonte aqui, né? Menos e mais. Eu vou simular uma corrente aqui, uma corrente I, né? Mas ela já encontrou um nó. Se ela encontrou um nó, eu sei que esse circuito ele não está em série. Porque a corrente ela acaba se dividindo aqui, ó. Ela vai virar I1 para cá e vai se dividir, vai virar I2 para cá. Tá? Então ele não é um circuito série, já está definido. Vamos ver agora se ele é um circuito paralelo. Então eu tenho a minha fonte aqui, né, meu ponto A e B. No meu resistor R1 eu tenho A e tenho B. No meu resistor R2 eu tenho A, mas eu não tenho B. Eu tenho um ponto C aqui, ó. Tá? Então também não é um circuito paralelo. Então se ele não é série e não é paralelo, é um circuito misto. Tá? Então eu preciso encontrar as minhas correntes
e as minhas tensões nesse circuito. Por quê? Volto a dizer, em um circuito série, todas as correntes elas são a mesma e as tensões elas se dividem. Em um circuito paralelo, todas as tensões são a mesma, mas as correntes se dividem. Então, num circuito misto, eu vou ter várias correntes e várias tensões, tá? Porque eu tenho as duas associações ali, tá? Então, eu vou começar a analisar o meu circuito aqui, tá? Então, eu vi que a corrente se dividiu aqui em I1 e I2, chegou aqui a minha I2, ela se dividiu novamente em I2.1, né? Ela desceu aqui, e aqui ela virou I2.2. Por quê? Porque chegou aqui nesse nó, ela voltou a se juntar, então a corrente que passa aqui, ela é I2, e aqui ela junta novamente I1 e I2 e volta a ser a minha corrente I, que é a minha I total do circuito. Tá? Então eu fiz essa análise aqui. Tá? Será que tem algum resistor que está em paralelo? Bom, para ele estar em paralelo, ele tem que compartilhar a mesma tensão. Então ele tem que compartilhar do mesmo ponto. Né? Então eu tenho aqui o meu resistor R1, que ele está ponto A e ponto B, o R2 ponto A e ponto C. Então aqui não está em paralelo. Né? Vamos ver aqui R3 e R4. R3 e R4 está compartilhando o ponto C e o B. Então esses dois estão em paralelo. Tá? Então aqui ó, eu tenho uma associação paralelo entre R2, R3 e R4. Então eu consigo resolver essa associação aqui e achar o meu resistor RA. Tá? Então pela fórmula da minha associação em paralelo, eu tenho que RA é igual a R3 vezes R4 sobre R3 mais R4. Tá? Meu RA ali vai ser igual a 3.000. Eu vou fazer, já que está tudo em K, eu vou fazer 3 vezes 5 dividido por 3 mais 5, tá? E o meu resultado, óbvio, vai dar em K também. Tá? Então, meu RA, 3 vezes 5, 15. 15 por 8. 15 por 8, quiloohm. Isso aqui tá tudo em K, então já deu o valor em quiloohm, tá? Então eu tenho que, juntei esses dois, achei o RA, tá? Aí eu vou fazer novamente, ó. Lembra que a minha corrente, ela circulou I2, a soma das duas correntes é I2. Então se I2 passa por R2 e agora passa por RA, R2 e RA estão em série. Então para mim achar minha resistência RB, que é a junção de RA e R2, então RB vai ser igual meu RA mais R2. Tá? Meu RB vai ser igual. O RA eu já achei, que é 1,87K mais 1K. Aqui também já está em K. Então, meu RB vai ser igual a 2,87K. Então, eu associei esse com o RA e achei o meu RB. Tá? Aí, é como eu disse para vocês, eu já tenho essa visão. Então, eu não estou redesenhando, mas você vai redesenhando o circuito. Apaga essa parte, vira RA. Depois apaga tudo isso aqui, vira RB. Aí analisa novamente. Bom, RB ele vai estar recebendo o ponto A de um lado e o ponto B do outro. Então RB e R1 eles vão estar em paralelo. Então aí eu vou achar o meu resistor total, que é o meu resistor equivalente, em uma associação paralela entre RB e R1. Então o meu resistor equivalente vai ser igual RB vezes R1 sobre RB mais R1. Tá. Meu resistor equivalente ele vai ser igual a 2,87 vezes 2 dividido por 2,87 mais 2. Também, tá tudo em K, então eu já faço direto. Eu não preciso ficar transformando para ohms para depois voltar para quiloohms. Meu resistor equivalente total aí no caso vai dar 1,17 quiloohm. Tá? Então, achei meu resistor equivalente total. Tá? Por que eu precisei achar meu resistor equivalente total? Porque agora eu tenho a minha tensão total
meu resistor equivalente total, eu consigo achar a minha corrente total aplicando a lei de Ohm, né? Então, voltando lá na minha lei de Ohm, né, meu triângulo de Rouy, eu quero achar minha corrente, eu vou dividir a tensão total. Então, eu quero achar minha corrente total, eu vou dividir a minha tensão total, no caso lá 20 volts, vou dividir pela minha resistência total. Então, aqui está em volts, eu vou transformar aqui para ohm, vai dar 1170 ohms. Minha corrente total vai ser igual a 0,0170. Minha corrente total é igual a 17 miliamperes. Tá? Essa é a minha corrente total. Então aqui eu tenho I, que é 17 miliamperes. Chegou aqui, virou I2 e 1. Então eu sei que I2 e 1 tem que ser menor do que 17, porque é o 17 que se dividiu, né? Aí chega aqui e vai se dividir novamente. Vai chegar aqui, vai voltar. Vai chegar aqui, tem que ser 17 de novo. Tá? Bom, achei a minha corrente total. Analisando novamente o meu circuito, entre o ponto A e B, eu tenho R1. Então eu consigo achar I1. Por quê? Pela lei de Ohm, né? Para mim achar I1, basta eu dividir a tensão, 20 volts, ponto A e ponto B, por R1. Eu vou achar a minha corrente I1. Né? Então vamos calcular essa corrente aqui, ó. I1 vai ser igual à minha tensão, que é a mesma tensão da fonte, no caso U, dividido por R1. U é 20 volts e R1 é 2000. Corto, 2 dividido por 200. Minha corrente é 0,01 amperes, né, que é 10 miliamperes. Tá? Então, voltando a analisar o meu circuito, eu sei que a minha corrente total é 17 miliamperes. Tá? Se eu encontrei I1, que é 10 miliamperes, qual que é a minha corrente I2? Sem precisar fazer muito cálculo. Bom, se a minha corrente total é 17 e eu tenho 10 aqui, só pode ter sobrado 7 aqui. Então a minha corrente I2 é 7 miliamperes. Tá? Não tem como. Somando I2 e I1, que é o que vai acontecer aqui, ó, I2 vai somar com I1, vai voltar a ser 17. Então 10 mais 7, 17. Então sem fazer cálculo a mais, eu já consegui descobrir qual que é a minha corrente I2. E qual que é a minha corrente I2.1 e 2.2. Aí eu preciso saber a tensão em cima de C e B. Porque eu sabendo a tensão aqui, eu aplico a lei de Ohm e eu consigo encontrar essas daqui. Mesma coisa aqui. Qual que é a tensão em cima de R1? A mesma tensão da fonte. Então, a tensão em R1 é 20 volts. Qual que é a tensão em R2? Eu também não sei. Tá? Mas eu sei que, associando R3 e R4, eu achei RA. Se eu tenho RA e R2 em série, tá? Eu tenho aqui, ó, eu teria um circuito assim, ó. Quando eu juntei R3 e R4, eu descobri RA. R3 e R4 está no ponto B, ó. Ponto B. E eu tenho aqui, ó, R2, que está no ponto A. Entre A e B, eu tenho 20 volts. Se eu tenho 20 volts aqui e eu sei a corrente do R2, quanto que é a corrente que está passando em RA? É a mesma, porque é um circuito série. Eu aplico a corrente aqui, ela passa por aqui. Então eu consigo achar a tensão em cima de R2 e a tensão em cima de RA. Se eu acho a tensão do ponto C e do B, eu sei a tensão em R3 e R4. Porque R3 e R4 é a junção que formou RA. Né? Então vamos partir para esse princípio. Né? Vamos fazer esse cálculo aqui para achar as tensões em cima de R2 e RA. Bom, para mim achar a tensão em cima de R2, também aplicando a lei de Ohm, né, eu sei que a tensão, vou colocar aqui, ó, meu triângulo de Rouy. Tá? Eu quero achar a minha tensão, eu vou multiplicar a resistência pela corrente. Então eu tenho a resistência e tenho a corrente. Então a minha tensão em cima de R2 vai ser igual a R2 vezes I2. R2 é 1000 vezes 0,007 amperes.
minha tensão em cima de R2, novamente, tendo o conceito que se aqui eu tenho 20 volts, e tenho uma associação em série, eu sei que na minha associação em série, a soma de todas as tensões é igual à tensão da fonte. Tá? Entre o ponto A e o ponto B eu tenho 20. Em cima de R2 eu acabei de achar 7. Quantos volts eu tenho em cima de RA? A tensão em cima de RA vai ser igual a 20 menos 7. Tensão em RA, 13 volts. Tá? Por quê? Porque somando 13 com 7, eu tenho 20 volts. Tá? Então, é por isso que eu volto a dizer, não entendeu? Está com dificuldade para entender isso aqui? Simplesmente por quê? Porque não entendeu muito bem circuito série, circuito paralelo. Volte, faça os exercícios e aí depois volta a assistir essa aula, que eu tenho certeza que vai ficar mais claro isso aqui. Tá? Ok? Então descobri aqui, ó, se eu tenho agora a minha tensão do ponto C ao ponto B, né, que é a minha tensão RA, eu consigo achar a minha corrente I2.1 e I2.2. Tá? Tem que apagar aqui, pessoal, para poder fazer. Mas eu já sei que a minha corrente total aqui, ó, é 17 miliamperes. Tá? Então vou apagar aqui, senão não tem espaço para a gente fazer. Mas vamos achar agora a nossa corrente I2.1. Então I2.1 vai ser o quê? A minha tensão em cima desse ponto, que eu acabei de encontrar, 13 volts, dividido por 3.000. É 0,0043 amperes, ou seja, 4,3 miliamperes. Tá? Essa é a minha corrente ali. Vou achar I2.2. Tem duas formas agora de eu achar I2.2. Se eu achei a corrente aqui e eu sei a corrente total que é 7, se eu pegar 7 menos 4.3, eu acho a corrente em cima do resistor 4. Tá? Mas eu vou seguir aqui o mesmo raciocínio, que a corrente em cima do resistor 4, aplicando a lei de Ohm, é 13 volts da tensão em cima do resistor, dividido por 5.000. Vai ser 0,0026, que vai dar 2,6 amperes. Tá? Para saber se realmente está certo, I2.1 e 2.2, a junção é meu I2. Então, I2 seria igual a I2.1 mais I2.2, que seria esse retorno aqui. Ó. Tá? Meu I2 vai ser igual a 4.3, 6 dá 9, 6,9 amperes, miliamperes. Miliamperes aqui, ó. Miliamperes. 6,9 é quase 7 miliamperes, né? Bem próximo aqui do valor de 7 miliamperes. Aí é claro que tem os arredondamentos ali, tá? Mas bateu, então eu sei que a corrente dos dois é a mesma corrente que está para lá. Então eu consegui descobrir todas as tensões e todas as correntes do meu circuito, além do meu resistor equivalente da nossa associação mista. Tá? Na minha fonte eu tenho 20 volts, 17 miliamperes, tá? Que está sendo drenado da fonte. Em cima do resistor R1 eu tenho 20 volts e 10 miliamperes. Tá? A corrente ela se dividiu, o 17 miliamperes, então ele passou por R2, então eu tenho 7 miliamperes em R2, né? E eu tenho 7 volts aqui. Em cima do meu resistor R3 e R4, eu tenho a minha tensão de 13 volts. Né? No resistor R3, eu tenho 4,3 miliamperes, e no meu resistor R4, eu tenho meus 2,6 miliamperes. Então, eu consegui identificar todas as tensões, todas as correntes, e o meu resistor é equivalente do meu circuito misto. Tá? Então, pessoal, é como eu disse, não é difícil, ele é apenas trabalhoso. Então você tem que ir fazendo por partes para chegar no valor final. Para que fique fácil, volte na aula de resistor série, volte na aula de associação em paralelo. Entenda os conceitos, porque isso aqui é a junção dos dois. Tá? E outra coisa, em circuitos eletrônicos, em circuitos elétricos, infelizmente, o que você vai encontrar, na grande maioria das vezes, são circuitos mistos.
né? Então, primeiro você aprende o série, aprende o paralelo, para quando você chegar no circuito misto, né, você conseguir resolver, né, ou pelo menos entender defeitos nesse tipo de circuito. Tá? Se tem alguma dúvida, deixe nos comentários. Né? Se quer que faça mais exercícios nesse tipo de circuito também, deixe nos comentários, que eu gravo algumas outras aulas, né, fazendo esse tipo de exercício aqui. Mas isso aqui vocês vão aprender mesmo na prática aí. Né? Então, refaça esse exercício várias vezes, confira se conseguiu chegar nos resultados. Né? Se não conseguiu, deixem as dúvidas aí nos comentários. Tá? Curta, compartilhe e não deixe de se inscrever no canal. Valeu, até a próxima.